Aumenta o número de casos de sedentarismo na quarentena. Inflação dos produtos básicos sobe no mês de setembro. Brasil bate recorde de queimadas florestais. Aula online é o novo jeito de jogar futebol para as categorias de base. O possível retorno às aulas durante a pandemia. Mulher é mantida em cárcere privado no Ceará. O Jornal da FIAM está começando. Boa noite. Enquanto o coronavírus avança e nos obriga a ficar em casa, especialistas alertam para mais um motivo de preocupação. O sedentarismo na quarentena vem potencializando velhas doenças e criando novas. Veja a seguir na matéria de Leonardo Teixeira. Quarentena. Tempo de ficar em casa. Estar longe das ruas nos dá a sensação de segurança neste momento que estamos vivendo. Ter tempo para jogar, assistir e permanecer longe de riscos de contrair o Covid-19 faz sentir que nenhum problema possa nos atingir, a não ser o sedentarismo, um problema de saúde que já se fazia presente no Brasil, sendo o país mais sedentário da América Latina e o quinto com mais casos no mundo, de acordo com a OMS. Agora, durante esse período de quarentena, a tendência é de os casos apenas aumentarem, assim como ocorreu na casa de Paulo Guilherme, estudante de 19 anos, que assim como muita gente, por estar no conforto de sua casa, conseguiu perceber a mudança no dia a dia e as dificuldades dos efeitos causados pela falta de exercícios físicos. Então, antes da quarentena, eu praticava alguns exercícios, fazia algumas caminhadas, jogava bola, fazia alguns exercícios. Mas quando começou a quarentena, isso parou, acabou com isso. No começo dela, a gente praticava alguns exercícios, tentava manter um pouco, mas depois de certo tempo a gente meio que desleixou, a gente parou bastante de fazer isso por questões de um pouco de desleixo mesmo. Então, em questão da saúde, nada muito sério, mas algumas pequenas coisas que já incomodam, como um pouco de cansaço com mais facilidade e também falta de força física, às vezes muito uma fraqueza, entende? Os dados da OMS apenas evidenciam o quão crítico é o sedentarismo no Brasil. Isso já que, segundo a organização, 47% das pessoas não praticam exercícios físicos, ou seja, quase metade da população brasileira não cumpre as recomendações de realizar ao menos 2 horas e meia de exercícios por semana, e no mundo o problema de saúde afeta 70% das pessoas. A falta da prática de exercício na quarentena, além de todos os problemas que possa causar, gera preocupação pela dificuldade que se cria de retomar atividades que eram feitas anteriormente, mas também por diminuir a imunidade durante a pandemia de uma doença tão perigosa que estamos passando. Existe sim o perigo do sedentarismo nessa pandemia. As pessoas que têm baixa imunidade tendem a ser menos resistentes às patologias ou qualquer patologia, por seus corpos não estarem preparados a combater todo tipo de doença que possa surgir. Devido ao distanciamento social, com parques, clubes e academias fechados, esse aumento pode se dar, pois as pessoas tendem a ficar mais lentas e susceptíveis a não voltarem às suas atividades ou começarem atividades novas. Sem poder fazer aquela caminhada diária e com as academias fechadas, as doenças diretamente provocadas pelo sedentarismo se tornam mais uma das preocupações, como é o caso das diabetes, câncer de mama, de cólon e cardiovasculares, que segundo o Ministério da Saúde, fizeram 34 mil vítimas em 2017 e possuem atualmente grandes chances de um aumento na quantidade de casos, assim como o próprio coronavírus, que atinge de forma mais letal pessoas que não possuem práticas esportivas. E por conta disso, a modo a evitar a possibilidade de desenvolvimento dessas doenças, algo que começou a se tornar tendência durante a pandemia são os exercícios feitos em casa. Exemplo disso, temos Jonathan Pamplona, que tem 18 anos e trabalha como lojista em São Paulo, e mesmo tendo que se manter dentro de casa, faz seus exercícios físicos diariamente. Jonathan pôde nos explicar sua rotina e deu dicas para quem, diferente dele,
não possui nenhuma máquina profissional para executar seus treinos. A quarentena entrou e aí comecei a ter mais tempo por conta de ser na minha própria casa esses equipamentos, sabe, meio que academia aqui. Então aí assim, fazia as aulas da faculdade, já subia fazendo um treininho, né, que não era longe, então estava aqui em casa mesmo, tinha horário para chegar. Então até que me ajudou porque eu tive mais tempo para poder realizar meus treinos. Então, eu acho que ela pode tentar entrar em contato com algum profissional da área, um professor de educação física, por exemplo, ou até pesquisar no Google, que lá você vai achar bastante coisa. Lives estão batendo bastante, mas em casa dá para fazer bastante coisa mesmo sem aparelho, dá para você improvisar. Atualmente, de modo a promover a prática de atividades físicas, o governo federal, que criou o programa Academia da Saúde em 2011, está com um projeto de mover seus profissionais para as redes sociais, para manter o trabalho de apoio e suporte nas atividades físicas, até podermos voltar a viver normalmente. Uma pesquisa feita pela empresa Fitbit indicou que houve uma redução na média de números de passos dados em junho de 2020 em comparação com o ano anterior. A Turquia lidera a lista com uma redução de 98,9% de passos dados. O Brasil aparece em sétimo lugar com uma redução de 17,4%. De acordo com os dados do IBGE, o último mês de setembro teve um aumento na inflação dos produtos básicos de consumo, atingindo uma taxa de 0,64%. Essa é a taxa mais elevada do mês de setembro desde o ano de 2003. O que mais pesou foi a alta nos preços dos alimentos, principalmente do óleo de soja e do arroz. Esse aumento gera um impacto no bolso dos brasileiros que tem que gastar mais para comprar itens básicos de consumo. Apesar disso, a expectativa de inflação para esse ano está abaixo da média geral do governo, que é de 4%. O governo vem administrando a crise internacional que começa com o aumento das queimadas na Amazônia, em que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou novos dados sobre os incêndios. Os dados não são nada animadores, pois o mês de setembro registrou uma alta que não se via desde o ano de 2005. Setembro foi o mês com o maior número de focos de queimadas no Pantanal de toda a série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O mês de setembro ultrapassou quase 60% do número de focos em relação a esse mesmo período no ano passado, e a falta de chuvas causou ao Pantanal a pior estiagem dos últimos 60 anos, segundo o INPE. Em uma média de casos registrados, o Brasil se mantinha em uma média baixa-alta até o mês de setembro deste ano, que superou a maior média até então do ano de 2005. Os incêndios já atingiram quase 3,5 milhões de hectares, sem contar as perdas dos animais do bioma que foram carbonizados ou severamente feridos. Devido à Covid-19, muitos atletas sofreram interrupções em seus treinos, consequentemente afetando suas performances. Em uma tentativa para amenizar esse problema, a Escola de Futebol Chute Inicial Corinthians Butantã fez uso de aplicativos para as transmissões online, como forma de continuar as atividades. A Escola de Futebol do Chute Inicial Corinthians Butantã utilizou durante a pandemia da Covid-19 aplicativo de transmissões online, como uma forma para continuar executando seus treinamentos. Em aulas com mais ou menos 1 hora de duração, os alunos puderam voltar a praticar exercícios depois de muito tempo parados. Por não serem permitidos treinos presenciais, a Escola de Futebol do Chute Inicial Corinthians Butantã optou por manter essas aulas de modo online. A gente aqui na escola de futebol tem uma dificuldade muito grande, porque é um esporte coletivo, né? Então, para fazer com que a gente dê esse treino online. Porém, a gente precisava fazer alguma coisa, porque se não fizéssemos nada, fica aquela sensação de não estar entregando, né, para o cliente, para o consumidor final, um tipo de serviço, né? Mesmo que a gente não cobrasse por ele. Então a gente arriscou, né, foi correr atrás das mídias sociais, das redes sociais, qual era a funcionalidade de cada uma delas, né? Então teve que entender plataformas novas, igual o Zoom, o Google Meet e tudo mais, para que a gente conseguisse dar atividades que se assemelhassem ao futebol. Lógico que sendo individualizada, né, que era a realidade da criança em casa ou do adolescente, e num espaço reduzido. Então, assim, foi, como que eu posso dizer, foi desafiador, né? Tem sido, a gente conseguir achar esse caminho. Para a realização das atividades, os professores tiveram que modificar os seus métodos de aula, para que desse modo eles se adequassem à realidade que os alunos estavam vivendo, que era um treinamento em espaço reduzido e sem tantos recursos.
As atividades no início focaram mais na parte física, principalmente por conta do período que os alunos ficaram parados, para depois disso, terem atividades com bolas. Bora! Aê! Faz com uma perna, perna direita e depois com a perna esquerda. Pode dominar a bola. Não precisa ser de primeira, domina ela. Além dos treinamentos, a escola de futebol do Corinthians Butantã fez lives mais descontraídas, com foco em conhecer e divertir mais seus alunos, além de também terem tido entrevistas com profissionais ligados ao futebol, como foi o caso do ex-atleta do Corinthians, Júnior Urso. Os treinos presenciais da escola de futebol retornaram no mês de julho, mas, segundo a escola, seguindo os protocolos de saúde do governo. Atualmente, os lugares de práticas esportivas em 5 regiões de São Paulo, mais a capital, se encontraram na fase amarela do plano de reabertura do governo de São Paulo. O governador João Dória anunciou recentemente o retorno às aulas presenciais no estado de São Paulo. Essa primeira decisão tem como alvo os alunos do ensino médio, que foram os mais afetados durante a pandemia. Veja na matéria de Felipe Alexandre. Dentro de uma programação escalonada, a rede estadual de São Paulo, com mais de 5.000 escolas, manteve a volta às aulas do ensino médio e da educação de jovens e adultos a partir de 7 de outubro. No ensino fundamental, a volta está programada para o dia 3 de novembro. A decisão de começar pelo ensino médio e a educação de jovens e adultos é que estas etapas são as mais afetadas pela evasão escolar, que prejudica principalmente os estudantes mais pobres. O estado de São Paulo vem apresentando queda nos números de casos de Covid-19, que acabou contribuindo com a decisão do retorno das aulas opcionais, que já acontecem desde o dia 7 de outubro, e vem dando prioridade ao ensino médio, que foi um dos períodos mais afetados com a pandemia. As instituições que desejam retornar às atividades deverão apresentar planos de retomada para a Secretaria de Educação. Medidas de prevenção deverão ser tomadas durante o período das aulas presenciais. Algumas delas são a higienização das salas de aula, não compartilhamento de materiais entre alunos, além de funcionários e alunos que estiverem com sintomas da doença, não deverão comparecer às aulas. Agora vamos ouvir a opinião do nosso comentarista Felipe Alexandre sobre as voltas às aulas no estado de São Paulo durante a pandemia. A questão da volta às aulas no estado de São Paulo, durante esse período difícil de pandemia que estamos vivendo, sempre irá dividir a opinião da população, se esse seria o momento certo para o retorno. Na minha opinião, como o retorno dos alunos acaba sendo opcional, acho válida essa decisão, pois nos dias de hoje, diferentemente de alguns meses atrás, temos um conhecimento maior de como prevenir a doença, e seria seguro este retorno se todos obedecessem os protocolos de segurança. Uma mulher foi salva pela polícia em Araripe, no Ceará, depois de ser mantida em cárcere privado pelo marido em uma obra onde ele trabalhava como vigia. O caso foi descoberto depois que a mulher escreveu um bilhete pedindo socorro em um maço de cigarro dizendo: "Polícia, por favor, urgente". Uma criança encontrou o bilhete e pediu ajuda de um adulto até chegar à polícia. O marido foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional do Crato, onde confessou que mantinha a presa por ciúmes. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará disse que o acusado, de 33 anos, já foi preso e é processado por violência doméstica. Ele também possui passagem por furto e segue preso em regime fechado. E veja a seguir. Doença do século, depressão em tempo de pandemia. PEC 51 com a baixa dos preços dos games. Os gols da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação dos imigrantes na fronteira dos Estados Unidos. Aplicativos de delivery mudam a rotina da população nessa quarentena. O Jornal da FIAM volta já, não saia daí. Vamos falar de um assunto que vem afetando milhares de pessoas durante a quarentena, a depressão. Para minimizar essa doença e cuidar da saúde mental, você pode procurar ajuda online ou por telefone. Algumas entidades têm disponibilizado atendimento psicológico gratuito. O Centro de Valorização da Vida encontra-se disponível 24 horas, todos os dias, no número 188. Procurar ajuda de um especialista também é fundamental para o tratamento dessa doença.
O importante é se cuidar. No dia 9 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o tema da redução de impostos sobre os games. Em suas redes sociais, o presidente confirmou uma redução da taxa do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, de 40% para 30%. Em sua live semanal, Bolsonaro reconheceu não ser o ideal, mas afirmou estar avançando. A PEC 51, que prevê a isenção dos impostos sobre games no Brasil, será votada no Senado e, caso seja aprovada, irá beneficiar cerca de 67 milhões de brasileiros. Hoje, pelo celular, dá para pedir muita coisa, lanches, remédios e até compra de supermercado. A pandemia gerou aumento na demanda por delivery no Brasil, e as entregas de comidas representam bem esse crescimento. O serviço de delivery vem sendo essencial na atual situação em que vivemos. Com a quarentena e o isolamento social, muita gente tem optado por fazer pedidos através de aplicativos. A tecnologia tem mudado hábitos. Na área da alimentação, dá até para dizer que a distância entre a fome e a satisfação está a um clique. O serviço de entrega virou opção de trabalho para quem está fora do mercado. Só até maio deste ano, quase 3 meses após o primeiro caso da Covid-19 no Brasil, o delivery teve um crescimento de 59%. O ano de 2020 ficou marcado pelos fortes protestos da comunidade negra nos Estados Unidos e no Brasil, no ambiente da internet, nas ruas e até mesmo no esporte. Isso tudo ainda está longe de acabar. Confira agora na reportagem de William Silva. Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam em português, a frase de 2020 ficou marcada em vários países nos protestos que pediam o fim da brutalidade policial contra as pessoas negras. A onda começou em junho, quando um vídeo viralizou na internet. A imagem mostrava um policial enforcando o americano George Floyd. No Brasil, a morte dos pequenos João Pedro e Ágata foi o estopim para que houvessem mais protestos. A discussão não é nova, mas ganhou proporção com esses protestos e deu a esperança para a comunidade negra. Primeiro eu fiquei feliz porque pela proporção que os protestos tomaram, né? Porque não é a primeira vez que Black Lives Matter tem protestos nos Estados Unidos, eles já são uma organização já que estão atuando há um bom tempo, e dessa vez a proporção foi muito grande, né? Foi mundialmente, teve protesto no Brasil, na Europa, e tudo mais. Então eu fiquei muito feliz de ver o mundo comprando essa discussão dessa vez, né? Que em outras situações a gente não via isso acontecendo. Os protestos ocorreram nos principais países do mundo, incluindo Brasil e Estados Unidos, tendo uma diferença significativa na forma como foram tratados. O motivo se dá pelo contexto social e pela falta de discussão por parte das autoridades e da sociedade organizada. Acho que tem diferenças históricas entre o Brasil e os Estados Unidos e a forma como esses dois países lidam com o racismo. Primeiro que aqui no Brasil, a gente, com o pós-escravidão, a gente cresceu enquanto nação acreditando nas teorias de miscigenação, de paraíso racial, que todo mundo aqui era miscigenado e tudo bem, tudo misturado, né? Nessa ideia de que não existe racismo porque todo mundo tem o sangue preto nas veias. Nos Estados Unidos já teve o apartheid, já foi uma coisa mais diferente, eles realmente são uma minoria lá, enquanto aqui nós somos uma maioria minorizada. 75% das pessoas mortas por policiais no país são pretas. É o que aponta o relatório da Rede de Observatórios de Segurança. Apesar disso, o número não é um assunto debatido pela sociedade brasileira. Só em 2019, por exemplo, a gente teve mais de 6 mil pessoas assassinadas pela polícia. E 70% desse número são de pessoas pretas periféricas. Então é uma coisa muito recorrente, é uma coisa muito comum. Ao mesmo tempo que a gente tem discursos que são propagados por programas de TV sanguinários e por grupos políticos, de demonizar as pessoas que vivem nas favelas. Então, bandido bom é bandido morto, e associam o fato da pessoa morar na comunidade com ser bandido. Então a sensibilidade das pessoas com relação a esses crimes sempre é muito menor, é sempre muito inferior. Algo positivo em todo o episódio foi o aumento das buscas por assuntos como racismo, racismo estrutural e branquitude, que tiveram um crescimento exponencial desde o ano passado. Ou seja, mais pessoas interessadas pelo tema.
E isso gera impactos, porque eu acho que são alguns processos que eu acredito que devam acontecer para que a gente efetivamente comece a discutir o racismo de uma forma consciente e séria. Acho que o primeiro passo é informar, fazer com que as pessoas pensem sobre isso, e a maioria das pessoas param nesse ponto, mas só da gente conseguir fazer com que muita gente tenha contato com essa discussão, a gente já consegue avançar um pouco mais, que daí vai para o próximo passo, que é aprender de uma forma mais efetiva, agir e atuar como pessoas antirracistas. O futuro é incerto para o combate ao racismo, mas apenas sabemos que ele tem que acabar. William Silva, para o Jornal da FIAM. Além dos protestos pelas ruas, o Black Lives Matter também pôde ser visto no esporte em diversos locais pelo mundo. Atletas da NBA decidiram não atuar por determinado momento durante o campeonato. No Brasil, também foi possível ver mensagens de apoio à causa durante partidas do Campeonato Brasileiro. O que começou como uma luta contra a brutalidade policial norte-americana se transformou em um movimento mundial pelos direitos da população negra. Vamos ver agora como foi a rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro da Série A, com o repórter Leonardo Teixeira. Aos 12 minutos, Danilo Barcelos faz um belo cruzamento e Luiz Henrique chega de cabeça para abrir o placar. No final do primeiro tempo, após escanteio para o Ceará, a bola acaba desviando em Hudson, que comete gol contra. Aos 32 do segundo tempo, Digão erra a saída de bola e entrega a bola para Vina, que limpa o goleiro e faz um golaço. Aos 45, Fred recebe a bola, ajeita de cabeça para Danilo Barcelos, que só precisou empurrar a bola para dentro do gol, fazendo o gol de empate. Placar final, Fluminense 2, Ceará 2. O Santos precisou apenas de 5 minutos de jogo para abrir o placar. Após cruzamento de Felipe Jonathan, Caio Jorge faz o gol. Ainda no primeiro tempo, em cobrança de pênalti, Soteldo guarda mais um para o Santos com uma bela cavadinha. Aos 29 do segundo tempo, Giovanni Augusto desconta para o Curitiba com um golaço de fora da área. Placar final, Santos 2, Curitiba 1. Em jogo muito pegado e com muitas faltas, aos 45 do primeiro tempo, Zé Roberto abre o placar com um belo gol de peito. Aos 26 do segundo tempo, Nicão faz um belo drible e toca para Léo Cittadini empatar o jogo. Placar final, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 1. Na Neoquímica Arena, o Corinthians sofreu sua maior derrota na história de seu estádio. Aos 31, Everton Ribeiro recebe cruzamento e abre o placar de cabeça. No início do segundo tempo, Vitinho fica com espaço e guardou um belo gol de fora da área. Após escanteio, Natan aparece para marcar o terceiro para o Flamengo. Em cobrança de falta, Luan cruza na área, Gil sobe de cabeça e diminui o placar. Aos 25, Pedro fura e a bola sobra para Bruno Henrique, que só precisou empurrar para o fundo do gol. Diego fechou o placar em uma bela jogada individual, driblando 3 defensores e marcando o gol. Placar final, Flamengo 5, Corinthians 1. Em cruzamento de Patrick, a bola sobra para Thiago Galhardo, que ajeita para Edenilson fazer um belo gol. Aos 38 do primeiro tempo, Thiago Galhardo amplia o placar com um gol de pênalti. Placar final, Internacional 2, Vasco 0. Em bela jogada coletiva, David abriu o placar para o Fortaleza. Após checagem do VAR, o gol foi validado. Já no final do primeiro tempo, Mike se atrapalha para afastar a bola, que sobra no pé de David, para ampliar o placar. Placar final, Fortaleza 2, Palmeiras 0. Aos 5 minutos de jogo, Ricardo Heiler rouba a bola e manda um chute de fora da área, marcando um golaço. Em bela jogada individual, Claudinho fecha a conta com um belo gol. Placar final, Red Bull Bragantino 2, Sport 0. Aos 20 minutos do primeiro tempo, a bola sobra para Savarino dentro da área abrir o placar. Em cobrança de falta, Everson espalma a bola que acaba sobrando para Daniel empatar o jogo. Já aos 33 do segundo tempo, Guga erra o recuo de bola, Gilberto rouba, limpa o goleiro e o zagueiro e marca um belo gol. Aos 43, Gilberto recebe um belo passe e fica sozinho com o goleiro.
para marcar o terceiro do Bahia e fechar a conta. Placar final: Bahia 3, Atlético Mineiro 1. O nosso comentarista esportivo, Leonardo Teixeira, analisou a rodada. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Boa noite. Tivemos belos jogos nessa rodada, com diversas surpresas, como por exemplo o Red Bull Bragantino, que mesmo não vivendo a sua melhor fase, recebeu o Sport em Bragança e ganhou por 2-0. Um jogo interessante também foi entre Fortaleza e Palmeiras, onde o clube paulista, que sofre com diversas dificuldades para encontrar um bom futebol novamente, e o Fortaleza de Rogério Ceni, que simplesmente sobrou em campo. Tivemos também o Galo, caindo posições na tabela depois da derrota desastrosa para o Bahia. E bom, o destaque dessa rodada certamente não tem como não deixar para o Flamengo, que tem sido mortal nos seus contra-ataques e dessa vez não foi diferente. Não só goleando o Corinthians, mas também sendo o autor da maior derrota do Timão em sua arena. 7.621 brasileiros foram detidos pelo Serviço de Imigração americano na tentativa de cruzar as fronteiras terrestres do país sem documentos. Embora seja um número menor em relação ao ano passado, a quantidade de brasileiros apreendidos pelo Serviço de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos neste ano é quase 5 vezes maior do que registrados em 2018, quando 1.600 cidadãos do Brasil foram detidos. O Jornal da FIAM está terminando. Mais notícias você vê no Jornal das 10. Tenha uma boa noite. Veja a seguir o Teletrato Especial e em seguida a entrevista diária. Boa noite e até amanhã.